palestra aqui, os gaúchos estão muito ansiosos para escutar a sua palavra, que é muito importante aqui, junto com o senador Lazier Martins aqui, está muito ansioso aqui. O que podemos esperar da sua palestra? Na verdade, primeiro eu quero agradecer a acolhida da comunidade do estado do Rio Grande do Sul, agradecer o convite da Confederação, da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, que eu tive a honra de receber no meu gabinete em Brasília, que me formularam o convite para estar aqui hoje, visitando a comunidade judaica do Rio Grande. Eu quero fazer um registro do papel fundamental do senador Lazier, hoje, levando para o Senado Federal a maturidade da política, da relação com as pessoas. O senador Lazier hoje nos ajuda muito a presidir o Senado Federal com as suas orientações, como vice-presidente da Casa, vice-presidente do Senado e do Congresso Nacional. O Lazier tem sido um ponto de equilíbrio na construção desse Senado forte, e o senador Lazier tem me ido ao gabinete, me convidado para vir ao estado do Rio Grande, e eu estou vindo aqui também em sinal de prestígio ao senador Lazier, que foi um entusiasta desse processo. A nossa eleição no Senado, ela se deve muito na persistência e na coragem desse rio-grandense, senador da República, senador Lazier, que construiu e pavimentou o caminho para a nossa vitória no Senado Federal. E hoje nos ajuda muito, como vice-presidente do Senado, a construir o Congresso para defender o Brasil. O país está com a pauta é a Previdência, mas o país está travado, está parado, está entrando num processo de recessão. Mas olha, esse processo não se deve a esse governo. O processo de recessão que nós estamos vivendo hoje é a falta de confiança em um Estado eficaz, eficiente, equilibrado. Naturalmente, a reforma da Previdência é sim, com certeza, a possibilidade de nós equilibrarmos, ajustarmos a conta do Estado. Veja só, um Estado que tem 48 bilhões de reais de capacidade de investimento em um orçamento de mais de 1 trilhão e 500 bilhões de reais, é um Estado que está falido. A gente precisa equilibrar as contas para dar condições para que o Estado tenha capacidade de investimento e essa capacidade de investimento seja a mola propulsora da geração de emprego. As pessoas querem, no Brasil, oportunidade. Nós estamos vivendo a maior taxa de desempregados da história do Brasil. A gente precisa aquecer a economia, a gente precisa fortalecer o setor produtivo. O setor privado é o que vai fortalecer essa engrenagem de geração de riqueza. O setor público, ele é o indutor do desenvolvimento. Com certeza a reforma da Previdência é a nossa pauta. O Senado está atento ao debate que acontece hoje da reforma na Câmara. O Senado da República constituiu uma comissão especial de acompanhamento para tentar dar celeridade a essa pauta que é fundamental, mas a partir da aprovação da reforma da Previdência, nós temos outras pautas importantes. A reforma tributária, a gente precisa destravar o Brasil, a gente precisa simplificar a cobrança de encargos e impostos dos brasileiros, a gente precisa dar para o setor produtivo a condição dele poder proporcionar esse desenvolvimento. É muita cobrança, o Estado é muito forte em cima das pessoas. A partir da reforma tributária, a gente tem que equilibrar a distribuição dos recursos. Debater o Pacto Federativo é uma questão urgente. A União delega atribuições para os municípios e para os estados e fica com recurso. Então essa descentralização, e eu vejo com muito bons olhos as declarações do ministro Paulo Guedes e do próprio presidente, quando ele fala abertamente da descentralização dos recursos. 70% dos recursos estão na União, 20 nos estados e 10 nos municípios. A gente tem que inverter essa pirâmide. Ainda bem que o governo compreendeu isso e o Senado Federal, antenado com esses anseios de milhares de prefeitos, de governadores do Brasil, estamos unidos nessa causa de realmente descentralizar a arrecadação do governo federal e colocar o dinheiro na vida das pessoas aonde elas estão. O Estado brasileiro está muito distante das pessoas. As pessoas vivem nas ruas, nos bairros, nos distritos, nos municípios, nas cidades e nos estados. A descentralização do recurso será fundamental para o fortalecimento da economia e para a geração de novos empregos. Presidente, houve uma reunião em Brasília essa semana com os líderes dos poderes para se tentar um pacto, né? De que forma o senhor pretende construir esse pacto dentro do Senado, ainda mais considerando que a gente teve manifestações no último final de semana muito críticas ao chamado Centrão, ao próprio Congresso, e a gente sabe que o próprio presidente Bolsonaro
alimenta essas críticas ao que ele chama dessa velha política? Olha, na verdade, é legítimas manifestações e que bom que vivemos numa democracia onde as pessoas têm o direito de se manifestar a favor ou contra algo. O nosso café da manhã foi para mostrar para a sociedade brasileira que a independência e a harmonia dos poderes vai prevalecer em cima de pautas que sejam voltadas para o desenvolvimento do Brasil. Nós fizemos um café da manhã no Palácio da Alvorada, foi um café da manhã convidado pelo presidente da República, aonde levou o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do Supremo, para estabelecer esse diálogo. A gente está vivendo num Brasil que ainda continua dividido pós-eleição. A gente precisa unificar o Brasil. O nosso discurso é um discurso de construção, de entendimento, de diálogo. O Senado está se pautando a ser esse ator fundamental em construir esse diálogo e esse entendimento. E foi muito bom. As críticas do presidente ao Centrão dificultam esse apoio, Não. inclusive do Democratas, que é seu partido? Não, o meu partido já declarou ontem, em convenção nacional, que apoia as reformas. Nós fizemos uma carta ontem na convenção do meu partido, anunciando que o Democratas apoia incondicionalmente a reforma da Previdência e as outras reformas que eu te falei. O que eu acho é que a gente precisa buscar um ponto de convergência. Se há divergências ideológicas, partidárias e políticas, o Congresso Nacional é a casa para esse debate. Nós estamos buscando isso. E esse café da manhã, independente de movimentos, de manifestações favoráveis a alguma coisa ou contrários a outras coisas, o parlamento se mostrou altivo, o parlamento se mostrou consciente do seu papel e, naturalmente, cada deputado dos 513 e deputadas e cada senador e senadora dos 81 sabe o tamanho da sua responsabilidade. E a gente não vai, o Senado Federal, buscar um conflito. Eu acho que o melhor caminho para tudo é o diálogo e o entendimento, e o Senado está fazendo bem isso. Já existe o pacto. O pacto pelos poderes e pelo Brasil é a unidade desses homens que eu falei em buscar o entendimento. Esse pacto existe, nós estamos fazendo isso todos os dias, construindo isso no Senado, na Câmara dos Deputados. Morde, ora sopra, palavra de... Olha, na verdade é o seguinte, cada um tem um ponto de vista em relação ao presidente. Do meu ponto de vista, como cidadão e como presidente do Senado, o governo está começando. O governo vai se ajustar, está se ajustando. E quando o presidente procura um diálogo, um entendimento direto com os poderes, ele está fazendo um sinal que quer dialogar, que quer conversar, que quer fazer a boa política. Não existe velha nem nova política. Existe a boa política e nós estamos buscando fazer ela. Não, o Senado já conseguiu resolver isso, porque nós vamos votar na quarta-feira agora uma proposta de emenda constitucional que tramita há 9 anos. A PEC 70, que vai estabelecer um prazo, um rito, 90 dias para a Câmara dos Deputados e 30 dias para o Senado. Isso é uma luta de décadas. E o diálogo, que eu acabei de falar para vocês, o entendimento e a busca dos consensos fez com que o presidente da Câmara dos Deputados entendesse a urgência dessa aprovação. Porque o Senado não pode ser apenas uma casa carimbadora, que é o que acontece em muitos casos, especialmente em relação às medidas provisórias. Quando uma matéria chega faltando 24 horas ou 48 horas para se perder a validade daquela matéria. Então isso vai acontecer na quarta. A gente espera rapidamente nesse semestre promulgar essa emenda constitucional e resolver esse problema. O que acontece é que nós estamos buscando resolver problemas de décadas. Os caminhos foram encontrados, as soluções estão dadas e a gente espera poder contribuir com o crescimento do Brasil.